reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Nós reconhecemos, Senhor, que nessa noite a sua vontade vai ser feita mais uma vez. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que toda tentativa de Satanás contra esse ambiente caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos esse momento de palavra. Venha nos exortar, nos consolar, nos edificar, Senhor, e nos entregar a porção final para esse tempo que o Senhor separou para nós vivermos. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Adolescentes, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem sentar aqui na frente, vocês que estão aqui mesmo, ali na lateral, porque a igreja está cheia. Então, vamos dar lugar. Amém. Gente, vou precisar de uma ajudinha hoje de vocês. Vou me apresentar, mas antes eu quero que você faça um favor para mim aqui. Estende suas mãos para cá e fala assim: voz, apareça agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que essa é uma noite de cura. O Senhor já compartilhou o meu coração que Deus deseja curar algumas pessoas essa noite. Então eu creio que conforme a palavra ela for sendo pregada, minha voz vai saindo também, amém? Então, tá com essa voz meio estranha, mas você vai pegando junto comigo, amém? Eu quero me apresentar para vocês. Boa noite, graça e paz. Eu me chamo Mariana Alcântara. Adolescentes, silêncio, hein? Pelo amor de Deus, não vamos passar vergonha. Eu me chamo Mariana. Eu lidero atualmente o departamento de adolescentes do TIM, aqui do Verbo da Vida Vila Glória. Juntamente com o Bruneira, Bruneira é apelido, com o Bruno e com a Tamara Tati. E é uma honra para mim estar aqui diante de vocês hoje. Eu queria agradecer ao pastor Vinícius. Eu sei que existe muito temor, muita responsabilidade estar aqui. Então, gostaria de agradecer por acreditar em nós. Acreditar em nós. Gente, uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá fazendo um barulho meio estranho, né? Tá dando para ouvir? Tá. Eu vou segurar o microfone um pouquinho mais perto aqui. Tá bom. Aí, agora sim. Gente, ontem, lá no acampamento, nós tivemos uma festa fantasia, na sexta-feira, na verdade. E eu tava de pinguim. E o pastor Vinícius veio me dar tchau. E nesse momento eu pensei, ele repensou alguma coisa. Tô achando que domingo não vai dar mais para eu ministrar. Tava com o rosto todo branco, com o bico de pinguim. Mas eu queria agradecer mesmo. Eu sei que o Senhor tem algo para compartilhar hoje e nada vai impedir de que a palavra seja pregada, amém? Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Existe alguém aqui? Levanta sua mão no seu lugar, amém? Se você não sabe o que está acontecendo hoje é o encerramento do acampamento de adolescentes da nossa igreja. Nós tivemos o privilégio de fazer o acampamento esse ano em conjunto com os adolescentes do Verbo Tiradentes, o Dinamos Team, e foi um tempo muito precioso, muito precioso. E hoje eu acredito que o Senhor ele vai colocar um ponto final, uma reticências para aquilo que nós vamos continuar vivendo, amém? E o Senhor ele vai trazer uma palavra hoje para nós, não só para você que é adolescente, mas para nós como igreja, amém? E só para contextualizar vocês um pouquinho do que a gente viveu nesses dias,
O tema do acampamento foi o seu lugar no mundo. E foram dias onde a gente teve ministrações, palavra, louvor, voltados para a identidade mesmo. Nossa identidade como cristãos, nossa identidade como filhos de Deus. Nossa identidade como filhos de Deus. E destrinchando um pouco sobre o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O propósito que Deus tem para essa geração. E essa noite, Deus ele quer compartilhar uma palavra conosco sobre um assunto que é a paixão do meu coração, desde que esse tema ele veio ao meu coração há um tempo atrás. Esse assunto ele queima no meu coração, porque eu sei que é algo que nós precisamos entender como igreja, nós precisamos entender como adolescentes, como adultos, como jovens, porque senão nós não caminhamos para frente, amém? Senão nós vamos ser paralisados e impedidos de viver a plenitude do chamado de Deus para as nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser igreja, amém? Sobre o que é nós sermos corpo de Cristo. Existe uma frase de A.W. Tozer que diz assim: o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. Eu não sei, se você que veio aqui hoje, eu não sei qual é o pensamento que vem à sua mente assim que você pensa sobre quem Deus é. Você pode até sondar o seu coração, né? O que vem na sua mente. Quando você pensa sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus, sobre quem Deus é. E a Bíblia, ela mostra para nós alguns atributos a respeito de quem Deus é. Que você já sabe, mas às vezes a gente se esquece. A Bíblia, ela traz a verdade sobre um Deus que ele é infinito, amém? Ou seja, ele não teve início, ele não tem final. A Bíblia, ela traz a verdade sobre um Deus que é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Nesse exato momento, ele sabe aquilo que está passando na sua mente. A Bíblia, ela mostra um Deus que é onipotente, ele é todo poderoso. Ele pode fazer tudo. Ele pode intervir em todas as coisas, a todo momento, como Ele quiser. E a vontade dEle é soberana sobre todas as coisas. Amém? E a Bíblia fala sobre um Deus que é onipresente. Um Deus que está aqui com a gente hoje, mas que está com a igreja do Japão agora, que está com a igreja dos Estados Unidos, que está lá no Rema, em Tulsa, no Oklahoma. Amém? Nosso Deus, Ele é poderoso, amém? Você pode falar isso comigo? O meu Deus é poderoso. E por vezes a gente vive uma realidade aquém disso. Porque se o Deus que nós servimos é onipotente, onisciente, onipresente, infinito, por que é que tantas coisas nos impedem de viver uma vida radical e de viver uma vida constantemente avançando no Senhor? Porque por vezes a gente se pega em um lugar onde a gente está lentos no cumprir do chamado de Deus. Eu imagino que não é só comigo. Eu imagino que é com você também. Que às vezes você pode olhar para a sua vida e pensar: nossa, eu estou tão lento. Tem algumas coisas me parando, tem alguns pesos me travando. E eu não estou falando de você que às vezes está pisando em uma igreja pela primeira vez. Mas de você que já é crente, que já fez o Rema, que talvez já fez escola de ministros, que já é crente faz tempo. Por que é que às vezes a gente para em um lugar como se o Senhor não tivesse mais para a gente caminhar? Porque eu estou falando de um Deus que é infinito, onipotente, onisciente, onipresente. E você mesmo falou que Ele é poderoso, amém? Amém? E esse Deus, meu Deus, eu amo isso demais. Esse Deus que é todo poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, que pode fazer todas as coisas, que fez o mar vermelho abrir, que fez o sol parar. Esse Deus, a Bíblia vai falar lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 até o versículo 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, olha, meu Deus, pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque esse Deus não é um Deus abstrato, não é um Deus distante de nós, não é um Deus que você quer distante no sentido de você não consegue se achegar a Ele, mas esse Deus que fez tantas coisas, Ele se tornou carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus. E se a gente está reunido aqui hoje, é por causa da pessoa de Jesus. E enquanto Jesus caminhava por essa terra, a Bíblia diz que por onde Ele passava, Ele curava, por onde Ele passava, sinais e maravilhas os acompanhavam. Por onde Jesus passava, os demônios batiam em retirada. Por onde Jesus passava, os pecadores eram libertos. A Bíblia vai dizer em João 21, 25: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! Uau! Jesus curava, Jesus libertava, Jesus impunha as mãos sobre as pessoas, Jesus se assentou na mesa com quem ninguém se assentaria. Jesus deixou com que uma mulher lavasse os seus pés, algo completamente escandalizador para aquela época. Lavou os seus pés, secou os pés dele com os seus cabelos. E Jesus disse que aquela atitude seria reconhecida onde quer que o evangelho fosse pregado. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele faz milagres, e Ele está atuando até hoje. Mas a Bíblia, ela diz em um determinado momento, lá em Colossenses não, lá em João, no capítulo 12, no versículo 23 a 24, Jesus diz isso. Olha só o que Jesus diz. Após viver a sua vida aqui na terra, após começar o seu ministério, está encerrando o seu ministério terreno, Jesus, ele diz aos seus discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ele está falando aqui sobre o tipo de morte que ele iria presenciar, que ele iria vivenciar. Jesus, ele estava já explanando para as pessoas que ele morreria uma morte de cruz, que ele precisaria morrer, e ninguém estava entendendo nada. Como assim a semente caindo no chão tem que morrer? Ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo. E se a gente for olhar a história da palavra de Deus, a história da Bíblia, tudo que é relatado ao longo da Bíblia, nós vemos constantemente uma tentativa de Satanás de parar a obra de Deus nessa terra. O tempo inteiro, desde Gênesis, nós vemos os primogênitos sendo assassinados. Depois nós vemos uma perseguição, até mesmo quando Jesus era bebê. Tentaram matar os primogênitos novamente para que Jesus fosse morto. E Satanás, vez após vez, tentando parar com que o plano e a promessa de Deus se cumprissem. Então eu quero que você imagine comigo isso agora. Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, viveu nessa terra por 30 anos, começou o seu ministério terreno. Ele começou a fazer muitos milagres e Satanás começou a se desesperar. E Satanás começou a se preocupar. Meu Deus, até o Satanás, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas sendo libertas e Satanás perdendo espaço. E então Satanás, ele bola um plano. Ele pensa assim: eu vou matar esse homem. Eu vou matar esse Jesus, porque se eu conseguir matar ele, então tudo isso acaba. E Satanás vai lá, e a Bíblia, ela mostra que Jesus, ele é crucificado. Jesus, ele fica lá crucificado, ele é morto, ele é sepultado. E eu imagino que nesse momento Satanás está assim: consegui o que eu queria, consegui o que eu estou tentando fazer desde o jardim do Éden, que é acabar com a promessa de Deus. E nesse momento Satanás, ele acha que ele conseguiu alguma coisa, mas a palavra diz, Jesus já havia dito
que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A semente precisava morrer. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas a Bíblia ela não conta só sobre um Jesus que foi morto, mas que após 3 dias ele ressuscita. Então, nesse momento onde Satanás estava achando que ele estava conseguindo alguma coisa, existia um plano secreto de Deus, escondido de gerações em gerações, escondido, somente o próprio Deus sabia disso que ia acontecer, que eu já vou te contar o que é. Lá em Colossenses 1, 26 ao 27 diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério. Que mistério é esse? Cristo em vocês, a esperança da glória. E nesse momento eu consigo imaginar Jesus dizendo: Satanás, você achou que tinha conseguido alguma coisa? Tadinho, oh meu Deus, tadinho, ele achou, gente, vamos deixar ele achando um pouquinho. 3 dias ele ficou achando que ele conseguiria alguma coisa. Mas nesse momento onde Jesus ressuscita, o problema de Satanás se torna outro. Antes de Jesus morrer, o problema de Satanás era com um homem. E eu quero que você olhe ao redor de você, olha para esse auditório. Antes de morrer, o problema de Satanás era um homem. Depois que Jesus ressuscita, o problema de Satanás, ele multiplicou, e muito. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele morre como o primogênito. Ele morre como o único filho de Deus. Arrumando. Ele morre como o único filho de Deus, o unigênito, mas ele ressuscita como o primogênito. Ele ressuscita como o primeiro que abriria o caminho para que nós pudéssemos vir atrás como um exército de filhos de Deus. E eu não sei, eu gostaria de te perguntar, o que é que igreja significa para você? A voz está voltando, aleluia. Estava preocupada já. Me ajuda, Deus. Estou aqui, ó, só serva. O que igreja significa para você? Se igreja para você se significa essa reunião onde você vem uma vez por semana para você se sentir bem consigo mesmo, para você achar que você está fazendo um papel de crente. Se igreja talvez é uma reunião onde você encontra algumas pessoas uma vez por semana, 2 vezes por semana, um clube social, onde você vem, bate o seu ponto, se sente bem, dá o seu dízimo, para Deus te abençoar, para você ter uma vida próspera, para você ter uma boa semana, para que nada de ruim te aconteça. Eu sinto te dizer, mas a igreja não é isso. A igreja do Senhor é algo muito mais precioso e poderoso do que isso. E a minha oração essa tarde foi para que o Senhor conseguisse compartilhar com vocês, adolescentes, e com vocês, igreja, sobre essa convicção que existe dentro do meu coração, essa revelação que o Senhor abriu os meus olhos para entender sobre o que é a igreja do Senhor. Porque a igreja de Jesus é o meio pelo qual Deus escolheu revelar o seu Filho ao mundo. E a gente vive uma geração onde todo mundo é tão sozinho, todo mundo quer viver tão isolado. Então eu por mim mesmo, você por si mesmo, a gente não se ajuda, a gente não se fala, cada um tem que se virar, é sempre uma competição o tempo inteiro. E principalmente entre vocês, adolescentes. Vocês foram no acampamento, vocês estão queimando por Jesus, vocês estão lá levantando as suas mãos, se rendendo ao Senhor. Mas sem a igreja do Senhor, sem vocês estarem inseridos no corpo, isso vai passar. E Satanás, ele sabe disso. Por isso que nós vemos o tempo inteiro ele tentando levantar intrigas, ele tentando levantar ofensa, ele tentando levantar coisas que vão fazer a gente querer se afastar, não do Senhor, mas daquilo que ele mais ama, que é a sua igreja.
Porque se nos afastamos da sua igreja, nós podemos até mesmo pensar que amamos ao Senhor e que estamos fazendo, né? Eu gosto de Jesus, só não gosto do fã-clube. Já escutou isso? Eu até gosto de Deus, mas eu não gosto do fã-clube. Não existe isso, não tem como você separar a cabeça do corpo. Jesus não é um decapitado, ele foi crucificado. Amém? A Bíblia ela vem nos dizer que a igreja é o corpo de Jesus. E aí existe algo que fascina o meu coração. Nós falamos no começo que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, infinito. Só que nós somos seres eternos, mas finitos nessa terra. Nossa mente é uma mente finita, nós não conseguimos compreender intelectualmente a infinitude de Deus. Você consegue? Eu não consigo. Tem vezes que eu fico pensando sobre Deus e minha cabeça dá Gente, não faz sentido. Eu falo isso para Deus, já falei para Deus isso várias vezes. Deus, você às vezes não faz sentido, mas o Senhor é a única coisa que faz sentido na minha vida. Deus, às vezes eu não... Como assim? Como assim o Deus do universo me ama? Como assim o Deus do universo me ama? Eu, desse tamanho. O Deus do universo. Agora, não só me ama, mas o Deus do universo fez morada em mim. A Mariana, de 1,57 m de altura. O Deus que fez as galáxias. O Deus que fez as estrelas, que as conhece por nome. Habita em mim e em você. E Satanás ele já entendeu que para nos parar, não é simplesmente tentando fazer você desistir da sua fé, mas uma estratégia ainda mais eficaz de fazer com que a gente não cumpra a plenitude do chamado de Deus para as nossas vidas e para a sua vida, tudo aquilo que você recebeu nesse acampamento, todas as palavras que você recebeu nesse acampamento. Satanás entendeu que se ele fere o corpo, se ele causa divisão, se ele te faz achar que a igreja é simplesmente uma reunião social, ele impede a gente de avançar. Sabe por quê? A igreja de Deus, ela não é a igreja Verbo da Vida. A igreja de Cristo não é nem mesmo o ministério Verbo da Vida. Nós fazemos parte, amém? Mas a igreja de Cristo, gente, tem gente de toda raça, de toda língua, de toda cor. Amém? E agora a gente vai chegando a... Você está fazendo sentido agora? No começo não estava dando para entender nada, né? Você estava só na misericórdia, assim, tadinha, vamos balançar a cabeça. Mas continua. Amém? Então, existe a cabeça do corpo que é Jesus. E o corpo somos nós, a igreja. E eu gostaria de abrir com você 1 Coríntios, capítulo 12. Uau! Versículo do 5 ao 11. Quando você abrir, você fala assim: acampa-te. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5. A Bíblia diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Olha, meu Deus, olha isso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente como ele quer.
A nossa mente limitada não consegue compreender a vastidão do amor de Deus, da bondade de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus. E Deus, quando Jesus é crucificado naquela cruz, e ele ressuscita ao terceiro dia, ele começa a separar. Agora a Giovana, ela tem um pouco de mim. Agora a Mariana tem um pouco de mim. Agora você, uma coisa, a outro, outra coisa. A outro, a outro, a outro. Porque para o mundo conhecer de fato quem Deus é, precisa olhar para a igreja. Amém? Quando Jesus estava nessa terra, Ele é a plenitude de Deus, amém? Se você quer conhecer Deus, você olha para Jesus. Mas hoje, o corpo de Jesus não está mais nessa terra, amém? Jesus não está aqui, fisicamente. E acabou de descer um radinho, vou falar igual os adolescentes. Desceu um radinho aqui do céu para mim. Jesus, Ele não está mais fisicamente nessa terra. Mas Ele deixou o corpo dele. Amém? E cada um de nós tem um papel essencial no corpo de Jesus. E se você puder sair daqui com uma coisa no seu coração nessa noite, é entender que sem você, o corpo de Deus fica desfalcado. Sem você, não só você respirando aqui na igreja, não só você esquentando a cadeira da igreja, mas sem você atuando no chamado de Deus para a sua vida, no dom que Deus te deu, como presente para você receber e compartilhar, o corpo de Jesus, ele fica desfalcado. Fica muito mais difícil andar sem uma perna. Fica muito difícil falar quando as minhas pregas vocais elas estão um pouquinho danificadas. Nem sei se é pregas vocais. É, né? É um pouco difícil. Agora você imagina Jesus querendo fazer tantas coisas nessa terra, mas o joelho não quer dobrar, mas o dedinho ele acha que ele é tão insuficiente, ele é tão pior do que a mão, que ele desiste de fazer o papel dele, de cumprir o papel dele. Imagina só se você começa a pensar, nossa, a minha mão comparada com a minha perna, a minha mão é tão pequena. Lógico, né? Vou cortar lá fora, ela nem presta mesmo. Qual o sentido disso? Então, o corpo de Jesus, a igreja de Jesus, ela não é só essa reunião que nós fazemos, mas ela é a reunião dos membros do corpo, cada um revelando a glória do Senhor de uma forma específica. Amém? E o que isso tem a ver com essa noite? A Bíblia lá vai dizer, depois de Jesus, não existe mais Senhor e servo, gentil ou judeu. Não existe mais adolescente, adulto, jovem, criança. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E a gente precisa entender que para a vontade do Senhor ser estabelecida nessa terra, nós precisamos caminhar em unidade. Nós precisamos entender a vontade de Deus para você, adolescente. Mas você, como igreja, precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. Porque só dessa forma nós vamos conseguir caminhar para a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Pensa nessa cidade de Campo Grande. Pensa só quantas coisas nós podemos fazer se cada um de nós entender que todos os dias, quando você abre os olhos, você é uma parte do corpo de Cristo, no lugar por onde você passa. Amém? Sabe que Jesus ele nos chama para sermos mártires. Como assim, Mariana? Mártir? Não quero morrer não. Que isso? A Bíblia vai falar que depois que Jesus ele vai, antes de Jesus ascender aos céus, ele nos dá um comando. Ele nos diz para irmos, fazermos discípulos de todas as nações, para sermos testemunhas. Essa palavra testemunhas do original é, sabe o quê? Mártir. Mártir não é uma pessoa que morre por algo. Mártir é alguém que decide viver por algo tão intensamente que, se necessário, se colocar na frente de uma bala por isso, vai se colocar. Sabe por quê? Uma testemunha, ela não pode negar aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu. Uma testemunha não pode negar aquilo que ela tocou.
Eu não sei o que Deus fez na sua vida nesses dias. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida. Mas se você não testemunha, você está negando que Jesus está fazendo algo na sua vida. E o Senhor não deseja que a gente viva uma vida em negação daquilo que Ele faz por nós. Amém? Algo que eu estava me lembrando nesses últimos dias por conta do acampamento. É que por várias vezes eu já escutei bem assim. Para quem não sabe, eu me converti, eu aceitei Jesus de verdade no TIM. Amém? Parece que eu tenho 16 anos, mas eu tenho 22. tipo 2 anos a mais que 16. Mas eu me converti no TIM. Eu tive um encontro com Jesus em uma conferência dos adolescentes. E eu lembro que eu aceitei Jesus de verdade, no meu coração. Bem aqui, onde você está sentada. Bem aqui, eu estava aqui no encerramento da conferência. O Luca Martini estava pregando aqui. E eu lembro que ele não fez nenhum apelo. Ele não perguntou se alguém queria aceitar Jesus. Mas eu lembro que ali, sentada bem ali onde você está, uma convicção desceu no meu coração. É isso. É verdade. Deus, Ele é real mesmo. Isso aqui que está acontecendo é de verdade mesmo. E a partir desse momento, eu entendi que nós precisamos testemunhar a respeito de quem Ele é. A partir desse momento, Deus, Ele começou a tratar coisas em mim, a me ensinar a respeito de quem Ele é e a respeito de quem a igreja é, amém? Mas agora eu me perdi, por que eu estava falando isso? Deixa eu lembrar. Ah, lembrei. Tá, adolescente, 16 anos. E eu lembro que eu escutava muito assim, ó. Eu ia para a escola, eu tinha um professor que ele tinha uma perna bem assim, uma muito menor que a outra, mas assim, muito menor que a outra. Tipo assim, loucura. E eu lembro que no TIM era pregado assim: Jesus cura, Jesus, Ele cura. E aí, na escola, com 16 anos, eu fazendo simulado, chutei todas as questões, porque eu estava muito preocupado, porque o meu professor tinha uma perna muito menor que a outra. E eu estava lembrando do pregador falando que Jesus cura. Como é que eu podia me concentrar no simulado se eu tinha certeza que eu precisava orar pela perna daquele homem, gente? O professor que nem acreditar em Jesus, ele acreditava. E eu lembro que eu fui no final dessa prova, esperei todo mundo ir embora. Não aguentava mais esperar. E aí eu falei: professor, eu posso orar por você? A sua perna é menor que a outra. Fiz o professor tirar o sapato. Peguei no pé do professor. Senti o chulé do professor. E eu orei. Em nome de Jesus, perna, cresce agora em nome de... Nem foi assim tão bonito, não. Foi tipo assim: Jesus, perna, amém. E o que aconteceu? Nada. E eu orei de novo, porque eu não desisti de primeira, né? Orei de novo. O que aconteceu de novo? Nada. Aí eu lembrei que falaram assim: ora 3 vezes. Falei: por favor, Deus, alguém... ou você faz, ou você me teletransporta daqui nesse exato momento. Eu orei de novo e nada aconteceu. E eu falei para esse professor: olha, professor, eu vim orar pelo Senhor. De novo, com muita vergonha, né? Vim orar porque eu acredito que Jesus cura. E eu não sei se você acredita em Deus, mas Ele te ama. Amém. Eu lembro que eu fazia essas coisas assim. Eu lembro que eu escutei várias vezes: ai, que lindo o primeiro amor. Que lindo. Ai, que pena que passa, né? Já escutei isso várias vezes. Como é lindo o primeiro amor, Mari. E eu estava me lembrando disso. Porque talvez você está aqui e você tem essa mentalidade de que viver uma vida radical para o Senhor é ter que ser um adolescente que acha tudo lindo, que fica pulando aqui na frente sem vergonha, trompou ali no apóstolo, perdão, apóstolo. Mas o primeiro amor, ele precisa ser a realidade diária do Filho de Deus. Não do filho adolescente de Deus, mas do Filho de Deus. Amém? Você já escutou essa frase dizendo bem assim, que não existe Espírito Santo adolescente? Amém? Nós vimos Deus fazendo grandes coisas nesse acampamento. Por quê? Porque o Espírito Santo no adolescente, ele não é adolescente, ele é Espírito Santo.
Para você ter noção, no culto de hoje de manhã do acampamento, o culto durou 5 horas. E ninguém percebeu que o culto durou 5 horas. Nós começamos em adoração e o culto começou 10h30, foi acabar 1h30 da tarde. Chutei 5 horas. Foi acabar 3h30 da tarde, 5 horas de culto. Por quê? É o primeiro amor, sim. Mas isso não pode estar restringido àquele que é novo na fé. O amor, ele precisa, a cada vez que ele amadurece mais, ele precisa crescer mais. O nosso amor, a cada ano que passa, precisa ser mais sincero ao Senhor. Sabe por quê? Da mesma forma que não existe Espírito Santo adolescente, o Espírito Santo, ele não se aposenta, amém? Não existe Espírito Santo aposentado. E talvez você está aqui, já estou caminhando para o final, porque o Senhor quer fazer algo nessa noite. Talvez você está aqui e você pensa assim, como muitos de vocês já pensaram, mas eu sou tão novo para fazer algo para o Senhor. Eu sou tão novo para fazer algo, como assim com 12 anos? Como assim? Como Deus pode fazer alguma coisa na minha vida com 12 anos? Como assim, Paulo, Deus pode fazer alguma coisa através de você? Você é tão novo. Mas existem pessoas aqui que pensam assim, eu já passei do tempo. Eu perdi tempo demais. Agora não dá mais para o Senhor me usar da forma como Ele me usaria, se talvez eu tivesse sido fiel desde cedo. Talvez você está aqui e você pensa dessa forma, que já passou o tempo, que não existe mais como o Senhor te usar de uma forma radical, com o primeiro amor, queimando por Jesus, vivendo todos os dias acordando e pensando assim, uau, Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Uau, Jesus, eu quero que todo o meu trabalho conheça sobre o Senhor. Me dê ideias, me dê estratégias, para que eu possa testemunhar bem daquele que me salvou. Eu vou repetir mais uma vez. O Espírito Santo não se aposenta, amém? E o Espírito Santo, ele é muito maior do que você. Você achar que o poder de Deus flui através da sua vida depende unicamente de você fazer algo completamente certo ou não. Você está se achando um pouquinho mais poderoso do que Deus, eu acho. Deus, ele é mais poderoso do que você. E se essa noite você decidir que você deseja viver a plenitude da vontade de Deus para a sua vida, você vai viver. Porque aquele que busca, encontra. A Bíblia diz que Deus, ele não rejeita aqueles que vão atrás dele. Amém? Aleluia. Então, como igreja, nós precisamos entender que tanto vocês, adolescentes, quanto todos nós, independente da idade, independente do que você faz, independente se você é uma diarista, se você é um médico, se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um estudante, Jesus, ele conta com a sua parte no corpo para que a vontade dele se cumpra. Amém? E é só dessa forma que nós vamos ver as pessoas sendo alcançadas por ele. É só dessa forma que nós vamos ver as pessoas vindo e se derramando aos pés de Jesus. Então essa é uma noite de você se comprometer, porque você escutou muito esses dias quem você é em Deus. Você escutou muito esses dias que existe alegria para você em Jesus. Vocês escutaram nesses dias de acampamento que todo peso ele ficou para trás, que o seu pecado não te define. Mas o que é que você vai fazer com isso? Entenda que vocês fazem parte de algo muito maior do que si mesmos. Dinamos Team, vocês fazem parte de algo muito maior do que o Dinamos Team. Team, vocês fazem parte de algo muito maior do que o Team. Igreja, nós fazemos parte de uma história que está sendo escrita há muito mais tempo do que nós pensamos. Essa história de Jesus, de redenção, de salvação, ela não começou a ser escrita 2000 anos atrás, quando Jesus ele morre e ressuscita.
ela começou a ser escrita na eternidade, porque na eternidade o coração de Deus já queimava por mim e por você, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus havia sido imolado antes da fundação dos séculos. Jesus já havia Jesus já havia sido crucificado, ressurreto. O Cordeiro já havia sido imolado antes mesmo que Eva comesse da maçã, porque o Senhor, Ele é eterno. Nós não somos só corpo, nós somos noiva de Cristo. Entenda o seu papel no corpo. Você precisa entender, meu irmão, que o seu papel não é esquentar uma cadeira, que o seu papel não é vir todo domingo, que o seu papel não é ir num VLC semanalmente. O seu papel é ser um mártir de Jesus por onde quer que você passar. E assim nós vamos alcançar as escolas dessa cidade, nós vamos alcançar os consultórios dessa cidade, nós vamos alcançar as empresas dessa cidade, nós vamos alcançar esse estado, nós vamos alcançar o nosso país e nós vamos alcançar as nações. Até que Jesus olhe e Ele fale: uau, quantos filhos, quantas pessoas Ele venha nos buscar. Porque o Senhor ama até quem a gente odeia. E Ele não quer que ninguém pereça. Ele conta comigo e com você. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.